Olá, eu sou Adriano Vilhena, cozinheiro e professor de gastronomia. E esse canal que eu estou criando é o UNTO, Gastronomia e Criatividade. E o UNTO surge da necessidade da gente estender o assunto da gastronomia além da sala de aula. Como eu disse, eu sou professor de gastronomia e existe uma necessidade muito grande dos parceiros, dos colegas e também dos alunos de estender essa conversa, e aqui é o lugar. E o nome UNTO surgiu de um processo criativo na cozinha, onde a gente estava numa imersão de ingrediente, na busca de transformar esse ingrediente em algo novo. E esse nome surgiu de uma brincadeira de querer apresentar uma sequência de gorduras no mesmo prato. É um pouco estranho, é desafiador, é provocativo acima de tudo. Mas nessa construção surgiu o nome UNTO. E ao pesquisar, o UNTO refere-se à gordura, a óleo. E na verdade, na cozinha, o óleo ou a gordura, ela tem como uma das funções técnicas amalgamar, juntar, fazer a correlação junto na boca. E isso faz todo sentido também na discussão e para a reflexão. Então a proposta do UNTO, além de amalgamar, azeitar as coisas na cozinha, em cima do prato, a gente vai fazer com que isso aconteça aqui no canal, para a gente refletir e criar novas possibilidades de pensamento dentro da gastronomia, junto com a criatividade. E para começar, eu penso que eu tenho que falar um pouquinho da minha história. A gente vai fazer as reflexões de gastronomia e criatividade também sob um olhar meu. Então eu penso que minha história, nesse momento, é importante você entender um pouquinho. E minha história começa em Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte, no entanto, é uma história curiosa, porque os meus pais moravam no Rio de Janeiro, mas os meus irmãos já haviam nascido em Belo Horizonte, então meus pais quiseram que os 3 irmãos fossem belo-horizontinos. E uma coisa legal é que, desde cedo, meus pais falavam comigo que eu era muito curioso, observador e tudo mais, né, criativo. E é interessante lembrar que eles, não só eles, mas eles me davam presentes interessantes, assim. Eles me davam microscópio, lupa, kits de mágica e kits de química e tudo mais. E eles falavam, o Adriano vai ser um cientista, o Adriano vai ser, né, o Adriano é curioso, davam aquelas lanternas de pôr na testa para exploração e tudo mais. Então, eu cresci um pouco ouvindo essas questões e isso é bastante importante em vários aspectos. E foi assim que eu fui percebendo que eu era capaz de observar e de fazer algumas coisas que até meus pais achavam interessante. E uma característica que eu sempre percebi em mim foi que eu sempre me considerei muito tímido. Nas apresentações de trabalho na escola, nos encontros com amigos, eu sempre fui aquela criança mais reservada, mais tímida. E quando a gente vai estudar essa coisa da timidez e vai ler um pouquinho sobre isso, claro, depois na fase adulta, a gente começa a perceber uma série de questões interessantes, uns apontamentos que vão culminar até num apontamento mais negativo. Assim. A timidez pode não favorecer evolução profissional, ela pode ser um impeditivo social em diversas instâncias. Claro que isso tudo procede, mas acho que todo mundo tem também, de certa forma, assim, em algum momento, momentos ou tempos de timidez. Eu fiquei reparando sobre o que era essa timidez na minha fase de criança ali, e uma das coisas que eu reparei muito é que era uma grande oportunidade de acumular informação e refletir sobre elas num lugar muito particular, que era dentro de mim. Então, como eu tinha uma dificuldade de estar colocando tudo para fora, de estar expondo todas as ideias, eu captava
e guardava. E aquilo surgiu uma possibilidade de reflexão muito grande. E eram acúmulos de informação para uma criação, talvez, de um mindset que depois eu ia conseguir utilizar. Então, eu vejo também que o fato da timidez estar presente aí na vida das pessoas, isso pode ser uma coisa super legal se você souber usar isso, souber ler isso. Uma coisa muito importante é a gente entender onde a gente está, que cenário que é o nosso, quem somos nós. E aí, se a gente entende isso em tempo hábil, ou consegue fazer uma reflexão de como nós fomos, a gente consegue tirar proveito disso. E essa timidez, que num primeiro momento pode parecer até negativa, ela te dá possibilidades incríveis. Você construir alguma coisa com calma, sem ter pressa de mostrar isso, te dá muita possibilidade de diminuir, por exemplo, o erro, de expor aquela ideia. Então você visita aquela ideia várias vezes antes, e o olhar também é importante. O cara tímido, ele observa muito, ele observa, conecta, observa, conecta, observa, conecta, constrói um novo cenário e apresenta. Né? Uma coisa meio mindset de inovação. E o tímido, se ele souber aproveitar isso, ele começa a se dar bem. E existiram duas situações na minha vida muito impactantes que eu conecto muito fortemente com a criatividade. Uma delas, e a principal delas, é o falecimento da minha mãe quando eu tinha 9 anos de idade. É muito louco isso, é muito curioso, porque perder a mãe com 9 anos de idade é uma história difícil de entender para a criança. É curioso isso. Eu entendia que ela não ia voltar mais, mas eu não entendia o porquê disso. Eu não fazia a menor noção de porquê que ela não podia voltar mais. E isso me colocou numa situação de ter que sair de um lugar através da criatividade. Eu precisava achar alguma forma de sair daquele lugar ou de criar situações que eu conseguisse construir um cenário novo, que eu conseguisse me reinventar, porque eu já não tinha o apoio da minha mãe para uma série de coisas que eu fazia. Então, essa coisa de você perder, talvez, esse elo muito forte. Eu era muito ligado com minha mãe, passava muito tempo do dia junto com minha mãe, e eu perder esse elo, assim, e acima de tudo, não entender os motivos direito disso, não compreender, parece que a gente não tem a conexão assim, cognitiva mesmo para entender esse processo todo. Isso me fez ter que pensar para achar uma saída mais viável para aquele lugar ali, né? Então eu falo que esse foi o primeiro a grande prova de precisar de refletir muito para sair dessa situação, e a grande prova desse trauma também ter um lado de criatividade aí, né? De estar conectado bem com a criatividade para a gente poder sair dessa situação de uma forma mais tranquila. E o segundo momento que eu considero também muito correlacionado com a criatividade na minha vida foi quando eu tive, aos 27 anos, um AVC de uma forma inexplicável, e isso me fez refletir muito. Pensar nos processos da minha vida, pensar onde eu estava, pensar onde eu queria chegar, que lugar que eu queria ocupar na vida. E eu não demorei muito tempo para entender que eu precisava realmente fazer uma coisa da qual me desse muito prazer, muito prazer. E isso era a área de gastronomia. Eu era professor de educação física na época, formado em educação física, já pós-graduado, trabalhava já na época, já tinha uma carreira, mas eu decidi ir para a área de gastronomia e fazer uma coisa realmente que fizesse muito mais sentido para mim. E esse momento foi muito importante de ligar um momento de susto, um momento de reflexão pessoal, um momento de busca interior, com esse momento mesmo de criar novas possibilidades. Como é que eu vou fazer para reverter o jogo? Como é que eu vou fazer para ir para um lugar que eu me sinta melhor, que eu me sinta em paz comigo mesmo? E aí esse foi o start para essa tomada de decisão.
essas duas situações me colocam de frente com essa questão da criatividade e de que forma a gente tem que usar esse momento de observação interno, assim, para conseguir sair de alguns lugares que a gente precisa, que a gente não quer estar. Então, eu começo também a refletir, e aí depois de vários momentos, aí, eu começo a refletir sobre o que é ser criativo e faço uma provocação muitas vezes para as pessoas que estão perto de mim, hoje atuando com gastronomia, para os alunos, para os parceiros, que na verdade a gente tem que prestar muita atenção nas perguntas, que talvez a pergunta talvez ela é recebida de forma errada e a gente recebe. E uma dos erros dessa pergunta é assim, se você é criativo ou não. Talvez o verbo está errado. Talvez, obviamente, todo mundo é criativo desde sempre, mas talvez é estar criativo ou não estar criativo. É estar com o poder de observar todas as coisas e gerar novas reflexões com essa observação. Então, eu acredito que esses dois momentos foram grandes momentos de eu estar muito criativo, de eu estar com o radar muito alerta, e isso provocou muitas coisas e gerou muitas possibilidades, muitas novas reflexões para eu chegar onde eu cheguei. E aí eu decidi realmente ir para o universo da gastronomia profissionalmente. Nessa época eu já era um entusiasta da gastronomia, eu já estudava muito, já tinha muitos livros, já tinha umas referências, uns caras que eu seguia e gostava do trabalho. Sempre fui um grande fã da alta cozinha e também um grande fã da cozinha mineira. E eu resolvi fortemente ir para essa área de gastronomia e comecei a estudar aí de uma forma muito profissional. Fui a fundo, comecei a adquirir mais material, comecei a comprar equipamentos, isso foi uma coisa muito importante. Eu comecei a comprar alguns equipamentos que eu via nos livros de alta cozinha. Isso foi uma sacada legal porque eu acabei depois me posicionando com esses equipamentos no mercado. Eu comecei na gastronomia fazendo eventos e nesses eventos eu comecei a utilizar essa informação da alta cozinha que eu consumia nos livros e dos equipamentos que eu comprava. Então eu comecei a trabalhar com os equipamentos de alta cozinha e comecei a colocar eles à disposição dos meus eventos. Então consegui ali uma textura, um resultado final para um prato que o cliente ficava surpreso. E isso acabou me posicionando. Eu comecei a ter mais cliente e a coisa toda foi andando até que eu comecei a frequentar também o universo dos restaurantes. Eu comecei a entender que era preciso eu sacar o que estava acontecendo dentro do restaurante. Como que funcionava a logística de montagem de prato, a produção, a operação de um restaurante, como que era essa relação com o cliente. E aí fui para restaurante, fiquei um tempo em restaurante procurando entender isso. E depois eu comecei a entender também a necessidade de estudar a cozinha mesmo. Eu fui fazer escola de cozinha, 2 anos de escola de cozinha, e nesse meio tempo eu fui para a França porque ali eu precisava ver mesmo a real cozinha francesa, o que era clássico mesmo e o que era verdadeiro, né? Como que era o tipo de alimentação, como que eram os costumes do pessoal da cozinha francesa, dos franceses, e foi um momento muito importante de eu também observar muito e fazer umas reflexões ali de como que eles faziam e por que eles faziam e até dos registros que eles faziam do trabalho deles. E quando eu volto eu já tinha esse lugar já no mercado e veio um convite, eu recebi um convite das faculdades para trabalhar com gastronomia, como professor de gastronomia de faculdade. E eu recebi o convite justamente porque precisavam de um professor que tinha experiência de mercado, que falava de cozinha clássica, mas também falava de cozinha atual, moderna, contemporânea, e que também trabalhasse com criatividade. Eu acabei sendo professor
de cozinha clássica, de cozinha tecnológica, moderna e também de cozinha criativa em algumas faculdades e até na faculdade que eu trabalho hoje também trabalho com essas disciplinas. E então essa é a jornada que eu trilhei para chegar até aqui e trabalhar com a gastronomia. E o ambiente de uma faculdade, ele até parece que é enorme, que é grande e tudo mais, mas o tempo, o espaço para discussão, muitas vezes ele é pequeno. E a gastronomia é um universo infinito de possibilidades. Então, a necessidade da gente estar nesse local aqui, no UNTO, discutindo para além, né? É o depois da aula, discutir mais, fazer mais ligações, mais conexão, mais possibilidades. Então, a gente discutir além, depois da discussão, é o que vem depois, as novas reflexões. Então, expandir esse momento que começa, né? Começa uma discussão de gastronomia, ela tem um horário muitas vezes para acabar, então vamos expandir isso, vamos fazer com que não tenha horário. A gente vai ficar aberto para discussão full time aí, né? O tempo todo querendo discutir, justamente para fazer novas conexões, justamente para encaixar novas possibilidades, para gerar novos olhares e entregar isso de volta para o mercado como um produto, através de um produto, através de uma ideia que gere um impacto legal aí. Então a proposta é essa. E acima de tudo, conectar mais pessoas. Porque muitas vezes a gente está em sala de aula, mas a gente tem uma conexão limitada com as pessoas ali. E a gente conectar mais pessoas aqui é um lugar legal. Então já faço o convite aí para a gente estar sempre junto. Quanto mais pessoas a gente conectar, quanto mais longe a conversa de gastronomia for, junto com a criatividade e essas novas reflexões atingirem o máximo, o maior número de pessoas, acho que é maior a possibilidade da gente conseguir novas reflexões e a gente conseguir novas possibilidades para a gastronomia e para a criatividade. E se você quiser participar e contribuir, acesse nossas redes sociais ou escreve aqui pelo e-mail. E é isso aí. Esse é o UNTO, Gastronomia Criativa. O UNTO está na área, vai ser muito legal, muita discussão, vai ser super bacana. Vem com a gente que vai ser legal. Até a próxima!